pronunciar a primeira vez, que acho que todo mundo que está aqui já deve ter vindo alguma vez, mas a Sala de Estar é um projeto que a gente fez no clube exatamente pensando nessa época de pandemia, né? Na verdade, a gente pensou bem antes da época de pandemia, que era uma forma de ter o clube digital e as pessoas poderem frequentar sem precisar ir fisicamente ao clube. E com a pandemia, está aqui, está acontecendo. Já tivemos o quê? 70 salas por aí, 70, né? E vamos chegar em 70. Quinta-feira completa 70. Quinta-feira Olha tem só. 70. Que barato. E é isso, foi uma forma de nos autoacolhermos, né? E tá todo mundo por aqui. E toda terça e quinta com alguém super interessante contando alguma coisa, e é isso. Vira papo. Então, Silvinha, antes de passar para Carla, só conta aqui que vai ter na quinta-feira, a última antes das férias. Na última antes das férias, a gente vai receber o Rabino Rogério da CIP, falando do futuro do judaísmo e do judaísmo do futuro. Então, venham, vai ser legal, vai ser a última desse ano. Então, venham para a gente ouvir as histórias e para a gente se despedir. É legal porque o Rogério é um rabino com uma visão bem contemporânea de igualdade, meio ambiente, tudo. Acho que bem legal. Silvinha, temos que pedir para o Rogério deixar uma bênção para a gente de final de ano aqui. Com certeza. Já que é rabino, né? Vamos lá, vai continuar, Jorge, desculpa. Então, mas é isso, Carla, tá contigo. Conta pra gente dessa figura ilustre aí, e que de alguma forma é isso, estava em todas, né? Pelo menos a sensação é que estava em todas. Estava em todas, com certeza. Gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e para mim está sendo tão interessante ver que, né, esse personagem, a história dele tem a ver com a história de todo mundo que está aqui, pelo que eu entendi, né? Todo mundo tem essa mesma origem e tal. O Samuel Weiner, ele nasceu na Bessarábia, como a gente estava falando antes, em Edenitz. Quando ele tinha 5 anos, ele nasceu em 1912, quando ele tinha 5 anos explodiu a Revolução Russa. A Rússia já estava em guerra, né, envolvida na Primeira Guerra. Aí os pogroms, toda essa situação que vocês conhecem muito bem, expulsou a família dele daquele lugar, né? Então era ele mais 6 irmãos, ou 7, tem que fazer a continha no dedo, mas acho que eram 6. Atravessa ali naquela maior dificuldade, eles saem de Edenitz para Odessa, e eles de Odessa eles sobem para Trieste, de Trieste eles cruzam para a Itália, atravessam, chegam aqui no Bom Retiro, em 1921. E o Samuel, ele foi criado, acho, como a maioria de vocês aqui, né? Estudou no Colégio Renascença, uma família muito, muito pobre, e pelo que eu sei, a mãe dele era uma figura que gostava muito de receber os judeus que chegavam, então a casa dele era meio receptivo, assim. Então ele teve uma convivência intensa com isso, e eram anos de muito antissemitismo, né? A gente está falando aí de pré-Segunda Guerra, né? O período entre guerras, que ele chega em 21. E aí, quando ele faz 16 anos, ele vai morar no Rio de Janeiro, e ele vai morar na comunidade judaica do Rio de Janeiro, que era na Praça 11. E o irmão dele mais velho, o Arthur Weiner, era muito envolvido no movimento sionista trabalhista, né? Ele, o Samuel Malamud, o Israel Dines, pai do Alberto Dines, eles criam um movimento sionista no Rio de Janeiro. São eles que criam o Poalesion no Brasil, né? O movimento sionista trabalhista. E o Samuel, então, era um jovem formado nesse meio, né? Nesse meio, digamos, a esquerda judaica dos anos 30, 40, ligado ali ao movimento sionista trabalhista. O primeiro trabalho do Samuel Weiner, ele vai trabalhar no Diário Carioca, não, Diário de Notícias, onde ele foi indicado para esse trabalho pelo Israel Dines. Ele tinha uma coluna da guerra, que se chamava Diário Israelita, e ali se falava de tudo que estava acontecendo na Alemanha. O Brasil ainda não sabia o que estava acontecendo fora, quem eram aquelas pessoas que estavam ascendendo,
nazismo, Hitler, ninguém tinha ouvido esses nomes ainda, né? E aí ele cria, pela mão do Israel Diniz, essa coluna que chamava Brasil-Israel. E aí a primeira fase da carreira do Samuel Weiner, ela era toda ligada ao combate ao antissemitismo, combate ao nazifascismo e ligada ao sionismo. Ele faz o Diário Israelita, que era um livrinho também. O Diário de Israel era um livrinho que ele fez nessa época, que saía anualmente, contando tudo o que estava acontecendo na Europa, a diáspora judaica. Enfim, ele tem essa carreira toda ligada a isso. E aí, quando em 1938, ele funda uma revista que se chama Diretrizes, que era uma revista muito espetacular, que tinha um elenco muito fabuloso de pessoas trabalhando lá, que era Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rubem Braga, enfim, um elenco maravilhoso, e era uma revista muito focada no combate ao nazifascismo na Europa. Assim. No Brasil, ela apoiava o Estado Novo, porque era uma ditadura, mas no campo internacional foi uma revista criada para falar disso, assim. Era uma revista com muitos artigos contra o antissemitismo, contra o nazifascismo, e aí o Samuel, essa revista dá projeção a ele como jornalista, é a primeira vez que ele é reconhecido como jornalista. E que mais? Aí ele é exilado em 44, o Estado Novo fecha a revista dele, ele viaja pelo mundo inteiro, vai primeiro para o Chile, depois para os Estados Unidos, depois para a França, e ele é o único brasileiro a cobrir o Tribunal de Nuremberg. Ele era o único jornalista brasileiro do Tribunal de Nuremberg. E ali ele cobre também a reconstrução da Iugoslávia, né? A Iugoslávia na época do Tito. Então ele tem, assim, é muito profunda a ligação do Samuel com a história judaica, né? Ele carrega isso a vida inteira, né? Esse período, né? Assim, muito duro e muito difícil. E aí o Samuel ele só consegue um documento brasileiro quando ele tinha 21 anos. Ele não tinha data de nascimento, ele não tinha ano de nascimento, não se sabia se ele tinha nascido em 1912 ou 1914, não se sabia a data do nascimento, se era em dezembro, se era em janeiro. Quando ele faz 21 anos, ele consegue se registrar brasileiro. A partir daí, ele nunca mais falou de onde ele veio, né? Ele se autoafirma brasileiro, acho que por uma questão muito também na época de medo, né? Estamos falando aí logo depois da guerra, né? Então é isso, assim, ele consegue esse documento, ele se firma brasileiro, e aí no futuro ele vai sofrer muito com isso, ele vai sofrer uma grande perseguição por conta disso, tentam tomar o jornal dele dizendo que ele não era brasileiro. Então, assim, a vida dele é muito conturbada, assim, é difícil eu contar tudo aqui, né? É um livro de 700 páginas. Então, eu dei é difícil para mim resumir, mas eu dei esse abrezinho aqui para abrir o microfone para vocês. Quero saber o que vocês querem saber de Samuel Weiner, que eu tô aqui para responder, assim. E Conta como é que você chegou, né, do Samuel, porque é isso, né? Chegou, é um tema. Como é que você chegou nisso? Conta um pouco de você nisso. Então, eu sou jornalista, né? Eu conheci Samuel Weiner, eu ainda estava na faculdade. Eu acho que muita gente leu Minha Razão de Viver, que foi um livro que fez muito sucesso, que vendeu 200 mil exemplares. Eu conheço Samuel nessa época da minha vida. E já me interessei muito por ele, achei uma história fascinante, um homem fascinante, né, que vem do nada, né, um imigrante muito pobre e que consegue ascender, que consegue fazer um jornal para disputar na banca com os grandes jornais, que são todos de famílias tradicionais brasileiras e tal. Então eu já me interessei por ele nessa época. Mas aí eu fui trabalhar, fui fazer minha carreira, eu trabalhei na Veja, trabalhei na Folha, trabalhei no Globo. E aí, quando foi em 2013, o Brasil tendo todas aquelas manifestações, né? Aí o Brasil entrou em convulsão, digamos assim, né? Nessa época eu fui viajar para Bali. Eu trabalhava na Folha nessa época, eu fui fazer uma reportagem em Bali sobre aquele brasileiro que foi fuzilado, Marco Archer, sabe?
Aí, coincidentemente, eu fui com o João Weiner, que é neto do Samuel Weiner, porque ele era fotógrafo da Folha, o repórter, e aí lá em Bali, conversando, eu falei, nossa, João, eu queria muito entender o papel da imprensa no Brasil, principalmente nos momentos de crise, qual é a real interferência da imprensa nos processos políticos e tal. E aí eu falei, eu acho que o Samuel Weiner seria um cara para se estudar nesse momento, né? Primeiro que a história dele cobre toda a história do século XX, né? Ele começa a trabalhar em 1938 e vai até 1980, então eu falei, eu acho que estudar o Samuel Weiner é estudar a imprensa brasileira e é estudar a história do Brasil, né? Eu queria muito entender o Brasil, como as coisas se organizam e se desorganizam politicamente e tal. E aí o João Weiner falou, ai, por que você não faz a biografia? Mas na época eu falei, nossa, eu não tenho um equipamento intelectual para encarar um Samuel Weiner, né? Um cara que tem uma história tão profunda e tão ampla. Mas aí eu voltei para o Brasil, comecei a ler, comecei a estudar um pouquinho sobre ele e me apaixonei perdidamente pela história dele e fiquei 5 anos mergulhada, assim. E a parte mais difícil foi justamente recompor essa primeira fase da vida dele, que começa em Edenitz, porque não tinha documento, não tinha nada, ninguém sabia nem quando Samuel tinha nascido. A Joelle Rochu, que é uma pesquisadora da Casa Rui Barbosa, ela já tinha feito um livro sobre a identidade judaica, não é exatamente sobre a identidade judaica do Samuel, mas que entra muito nessa seara. Então ela já tinha dito que ele tinha nascido na Bessarábia, mas não sabia o ano, não sabia nada. Então foi muito difícil recompor isso. E para minha sorte eu encontrei um depoimento da Berta Weiner, que é a irmã uma das irmãs mais velhas do Samuel, no Museu da Imigração. E ali ela conta a travessia da família, a chegada em 1921, as dificuldades que eles passaram para chegar até aqui, as dificuldades para conseguir se estabelecer no Brasil. Então eu consegui reconstruir um pouco disso. E foi aí, isso, assim, meu contato com Samuel Weiner foi aí, foi nesse momento, 2013, 2014, quando o Brasil estava vivendo uma crise política e eu me interessei em estudar a história dele. Nesses 5 anos que você estava escrevendo o livro, você continuou trabalhando para outros veículos ou foi full time? Foi praticamente full time. Assim, eu fiz alguns trabalhos até para conseguir pagar as contas, mas eu tava muito focada, assim, sabe? Às vezes eu tinha que fazer outro trabalho, eu falava, ai meu Deus, vou ter que pensar em outra coisa. Porque como você que lê o livro, a vida de Samuel, ela é uma vida intensa do minuto que ele sai da Bessarábia até o minuto que ele morre, né? Então era muita coisa para eu pesquisar, absorver, entender, né? E eu não tinha nenhum conhecimento sobre a comunidade judaica, nem do Rio, nem de São Paulo, então eu tive que estudar a comunidade judaica do Rio de Janeiro, estudar de São Paulo para entender essa origem dele, de onde ele parte, né? Como é que ele se coloca no mundo, né? Porque eu acho que isso é muito fundamental assim, na personalidade e na formação do Samuel. Embora o Samuel nunca tenha feito alarde, né, da condição dele de judeu e de judeu imigrante, você percebe claramente na trajetória dele essa marca, né? Essa marca de imigrante que saiu de lá, que teve que se reconstruir, se reinventar no mundo mesmo, né? Essa primeira geração que teve que se reinventar no mundo, assim, num outro mundo, né? Completamente diferente do que ele tinha vindo. E uma das coisas mais interessantes é ele refazer a vida do Getúlio Vargas, né? Ele que reinventou o Getúlio voltar a ser presidente eleito democraticamente depois de ter sido um ditador, né? E o Samuel, ele tem uma influência na política brasileira dos anos 30 aos anos 60, né? Ele teve ali muito ao lado do Getúlio, muito ao lado do JK, muito nos bastidores do governo Jango. E para mim foi fascinante descobrir a personalidade do Samuel, sabe? Essa pessoa audaciosa, né? Corajosa e sem muitos limites, né? O Samuel também não era um cara que se limitava pelas formalidades, né, sociais.
Para mim foi fascinante, assim, eu acho que eu não conheço nenhum outro personagem com tanta audácia como a de Samuel, né? Porque ele invadiu um clube, como ele dizia, que é um poder absolutista, né? Os jornais eram todos de gente rica, tradicional, de família tradicional, os barões de imprensa todos vinham de herança ou de tradição, né? Não existiam. O Chateau tinha sido o último outsider, e o Samuel chega ali, funda um jornal getulista, trabalhista, consegue concorrer na banca de igual para igual, e ele provoca um ódio, assim, contra ele muito grande, né? Que eclode na CPI da última hora, que é a CPI que investiga o dinheiro que propiciou a ele montar a última hora, que tinha sido facilitado pelo Getúlio Vargas, e eles investigam a vida dele inteira e descobrem que ele não era brasileiro, aí ele é preso por falsidade ideológica, né? Ele vai preso, depois ele é absolvido em última instância no STF, mas ele enfrenta um calvário ali, né? E o Jacob Ginsberg, né? Que se fala sobre o nome dele? Ginsburg. Ele me contou que na época a comunidade recebeu como um ataque antissemita mesmo, né? Porque ele era chamado de judeuzinho nos títulos dos jornais, russo branco. Então foi uma coisa não foi por ser um violenta. jornalista agressivo, foi por ser judeu mesmo que ele foi perseguido. Assim, a desculpa, na hora que eles precisavam, como Samuel monta um jornal, ele monta a última hora, facilitado pelo Getúlio Vargas, num tráfico de influência ali que a gente sabe que ocorre em todas as esferas, em todos os jornais, isso não era uma novidade. Mas como ele era pobre, imigrante e ainda por cima judeu, aí caíram em cima dele, né? Foi assim, todo o racismo, todos os preconceitos e tudo emergiu naquela crise, né? E a comunidade recebeu muito como um golpe contra a comunidade, segundo Ginsburg me contou. Tanto que reuniu-se um grupo de judeus do Bom Retiro para depor em favor dele, dizendo que havia assistido ele ser circuncisado. E era mentira, porque ele nasceu lá na Bessarabia, mas aconteceu isso, a comunidade se juntou para tentar salvá-lo, assim, e ele morre sem dizer que ele tinha nascido na Bessarabia, dizendo que ele não ia trair a comunidade que foi lá depor, e depois em falso, né? Ele não ia trair essa comunidade que foi lá depor, que tinha assistido ele ser circuncisado. E ele morre sem dizer onde ele nasceu. Ele morreu afirmando que ele tinha nascido no Brasil. Só depois que a Joelle Rochoux conseguiu levantar essa documentação aí, afirmando que ele tinha nascido na Bessarabia. Então, Samuel é uma história fascinante, né? Eu acho que, ainda mais para vocês que têm um passado comum com dele, enfrentaram coisas parecidas, né? Assim, de perseguição e tudo. É uma história muito, muito fascinante mesmo. A irmã dele, que é a Berta, na verdade, ela virou Berta Kogan e ela foi uma importante jornalista. Ela teve, durante décadas, uma revista judaica, né? Brasil Israel, que chamava. Inclusive, o Jacob Ginsburg era assistente dela nessa revista. Foi fundada pelo Samuel, essa revista. Uma outra coisa interessante... Eu gostaria de pedir à Silvia que coordenasse um pouco a ordem das pessoas que querem fazer perguntas. Você ouviu, Silvia? Pode perguntar, eu não... Não, eu sei, o Flávio está fazendo perguntas interessantes, mas eu acho que seria também interessante que nós tivéssemos uma certa ordem para que todo mundo possa participar. Então, a gente faz como a gente sempre faz, quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão, a gente está aqui atento. A Diana, eu estou vendo o que quer fazer, Pepa, se quiser também. Então, a gente pode fazer. A Bessie também. Tá? Acho que inclusive, a Bessie, eu sei que ela tem algum comentário de alguma passagem da família aí com ele, com o Samuel, quando veio para São Paulo. Então, a Diana fez uma pergunta faz um tempo, depois a Pepa, depois a Bessie. Carla, eu li seu livro e adorei. Ai, obrigada. Obrigada. Também me apaixonei pelo Samuel Weiner. Eu queria saber como foi a receptividade com os netos, assim, como é que eles viram a obra pronta? Você teve algum retorno?
Então, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir toda a família, assim, eu conheço bastante o João Weiner, porque ele foi meu colega de jornal, ele gostou muito do livro, ficou muito impactado justamente com a primeira parte, porque ele não conhecia essa história do pai, do avô, né? A história dele judaica, a história dele com a Bluma Weiner, que é a primeira mulher dele, que também era da Bessarábia. Então ele adorou. E um dos filhos também, o Bruno, já falou bastante comigo sobre o livro. Acho que eles gostaram. E para eles, assim, já tinham Minha Razão de Viver, né? Eles conheceram muito a vida do avô ali. E aí o meu livro veio ampliando isso, eu acho, assim, E a família do Arthur Weiner também, que eu espero que eles estejam aí, vou dar tchau. O Sérgio, a Iafa, os irmãos, filhos do Arthur, também me deram um retorno muito positivo do livro, porque eu conto um pouco da história do avô ali, na criação do Poalesion, no movimento sionista, na criação das entidades judaicas no Rio de Janeiro. Então, para eles também foi muito bacana ler, assim. Fica um legado, né? É um legado, com certeza. E o Arthur Weiner era muito ativo, né? Muito ativo na comunidade lá no Rio. Eu acho que São Paulo menos, mas no Rio sim. Criou a biblioteca, é um dos fundadores da Biblioteca Biliac, acho que é da Biliac. Tem toda uma história ali. E para eles, eu acho que para eles a maior novidade para a família foi essa primeira parte, porque o resto, Samuel, de alguma forma, ele resume ali no livro dele, né? Então. Qual pergunta que você ia fazer, Diana? Essa. Do avô, só dos filhos. Achei que você ia fazer outra. Eu achei que você ia fazer outra. Agora é a Pepa. Olha, agora é minha vez. Bom, é o seguinte, Carla, pelo que você estava descrevendo, ele teve uma vida intensa e eu fiquei curiosa em saber algumas coisas. Primeiro, você disse que não se sabe a data de nascimento dele. Ele chegou ao Brasil com 21 anos, com a família. Não, chegou ao Brasil com 1921. 8. Ele tinha quantos? Então, não se sabe se ele nasceu em 1912 ou 1914 e se ele nasceu em 15 de dezembro ou 16 de janeiro. Ele tinha 2 datas de nascimento. Aí quando ele se registra brasileiro, aos 21 anos, ele podia levar testemunhas e se afirmar brasileiro e fazer um registro. Ele opta por 1912. Então, em 1921, ele tinha 8 anos. Mais ou menos com 8 anos, ele chegou no Brasil. Então, olha, a minha pergunta são um pouco de curiosidade também, faz parte do seu livro, mas é um pouco de curiosidade. Primeiro, ele faleceu quando? Que ano? Ele faleceu em 1980, aos 68, se ele tiver nascido em 1912. Certo. Outra coisa, eles moravam em São Paulo, certo? E qual foi o motivo que fez a família se mudar para o Rio? Eu vou completar essa pergunta. Tá. Primeiro, por que a família se mudou para o Rio? E segundo, pelo que você falou, eles foram morar no bairro judaico. E isso aqui deve ter influenciado bastante na formação judaica dele. Ele frequentou a escola, a Renascença, que já era uma escola judaica, e o fato dele ir para o Rio e eles irem morar num bairro judaico também deve ter influenciado bastante na formação dele, não é? E então me pergunto, por que eles saíram de São Paulo? Então, eles não saíram, a família continuou morando ali, primeiro na Rua da Graça, eu acho que depois na Rua Prats, se eu não me engano. Rua da Graça, ele chega no Brasil e vai morar na Rua da Graça. Aí ele estuda no Renascença, todos os irmãos estudam no Renascença. Quando ele fez 16 anos, o irmão mais velho dele, o Arthur, e o outro irmão, o José, que é o segundo mais velho,
já tinham ido para o Rio ganhar a vida, assim, os irmãos trabalhavam vendendo tapetes em leilões de rua, de porta em porta, né, que é o clientel chic, não sei como fala isso, mas era o termo que eles usavam, e o Samuel vai para trabalhar com os irmãos, mas o pai, a mãe, as irmãs permanecem em São Paulo. É interessante porque isso era muito comum, a família, não é? No caso dele, dá para ver claramente que, por influência da família, ele acabou se mudando para o Rio. Certo? E qual a formação dele? Eu vejo você, por exemplo, você fez jornalismo, você parece que está seguindo um caminho que muitos jornalistas fazem. Primeiro são jornalistas, continuam sendo jornalistas, mas são escritores. Uhum. E qual foi a formação dele? Porque, pelo que eu soube, né? Explica um pouquinho mais. O Samuel, ele faz o colegial aí em São Paulo, no Renascença, aí ele vai para o Rio de Janeiro, termina os estudos no Colégio Pedro II, ele passa no vestibular, mas ele passou para farmácia, aí ele cursa só um pouquinho do curso de farmácia e já começa a se envolver com jornalismo. Ele começa, o primeiro trabalho dele é um jornalzinho do Clube Israelita, do Clube de Juventude Israelita, da Praça 11. Aí, quando ele se envolve nesse jornalzinho da Juventude Israelita, ele já meio se desliga ali, não segue muito o curso. Ele largou o curso logo no começo e segue no jornalismo. Sabe? Ele sai desse jornalzinho, vai ter essa coluna no Diário de Notícia, que chamava Diário Israelita, que era notícias do pré-guerra lá na Europa. Então, assim, ele era um autodidata, ele não estudou jornalismo, ele se formou já trabalhando em redações pequenas, mas trabalhando como jornalista. Desce. Vamos fazer a Bessie, depois eu vou ler a pergunta da Silvia, que está no chat, depois o Clóvis e depois o Rubens, ok? A família realmente era conhecida de Ernest, tanto que depois era conhecida. Eles se conheciam, minha mãe era amiga da irmã dele, era uma família amiga. E ele frequentou a alta sociedade no Rio, tanto que ele foi casado com a Danusa Leão. Ele frequentava a alta sociedade. Para ele era uma pessoa que ele não tinha limites. Eu queria saber se esse neto que você conviveu é neto dele com a Danusa Leão. Esse neto dele é filho da Pink Weiner, que é a filha mais velha dele, né? Ele teve 3 filhos, Bruno, Pink e Samuca. E o Samuca faleceu no começo dos anos 80, e o João, que é meu amigo, é filho da Pink, neto da Danusa. O Samuel foi uma pessoa que conviveu muito nas altas rodas, né? Ele gostava daquele glamour todo. Ele tinha uma segurança social, ele ia. E a Berta Weiner também. Eles eram pessoas de uma segurança social incrível. Eles frequentavam as altas rodas sempre. Você conheceu a Berta? Muito. Dizem que ela era uma mulher muito ativa, né? Muito ativa, muito simpática, muito alegre. Eles todos, a família, né? Olha que legal. Eu queria ter conhecido, não conheci nenhum dos irmãos, não. O que eu lembro bem é da Berta. Agora, ele era uma figura, assim, em evidência sempre. Sempre ele estava acontecendo, sempre, né? Sempre aparecia na revista O Cruzeiro, né? Aparecia muito na revista O Cruzeiro. É mesmo, é verdade. Ele era chique, ele era bem chique, ele era assim, ele se apresentava muito bem, ele era chique, ele usava um foulard, ele era um homem chique. Muito sofisticado, né? Muito sofisticado, muito elegante, né? Muito simpático, muito charmoso, carismático. Isso fazia muita para chegar onde ele chegou e como chegou, né? Uhum.
se desprendeu ali do núcleo e foi para frente, né? Ele cresceu muito para frente. Eu era mocinha e gostava muito dele, viu? De ver ele nas revistas. Ah, é? Eu era bem mocinha, eu gostava de ver a revista O Cruzeiro, olhava e falava, nossa, mas que homem bonito, que jornalista lindo. E a Danusa era muito bonita também, né? A Danusa era uma deusa, né? Muito, muito. Eu gostava de ver os dois. Uhum. Carla, a Silvia está perguntando aqui no chat. Ela fala, Getúlio não foi muito amigo dos judeus. Qual o interesse de Getúlio apoiar um judeu para ser dono de um jornal? Então, o Samuel, ele foi inimigo do Getúlio durante a ditadura do Estado Novo. Como eu disse, ele tinha essa revista que se chamava Diretrizes, que era uma revista de combate ao nazifascismo e ao Estado Novo. Só que o Getúlio é deposto em 45 e aí o Getúlio é deposto em 45 e ele se exila, entre aspas, lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. Quando o Getúlio está ali exilado, né, com poucos contatos políticos, o Samuel faz uma entrevista, uma mítica entrevista com o Getúlio, que no livro eu não vou entrar em detalhes, mas está tudo contadinho lá. Ele faz essa mítica entrevista com o Getúlio, que traz o Getúlio de volta para a cena da política. Quando o Getúlio é eleito em 1951, quando o Getúlio assume o governo, né, no final dos anos 50 e inicia o governo em 51, o Getúlio era um político muito forte, de eleitores, né, popular, um político muito popular, mas um político muito fraco no sentido, ele não tinha apoio da mídia, ele não tinha apoio das pessoas mais ricas, então ele precisava ali se segurar no poder. O que ele faz? Ele propõe ao Samuel Weiner fazer um jornal. E aí começa a relação próxima e carnal do Getúlio com Samuel Weiner. Eu não sei se o Getúlio não gostava de judeus, eu acho que não, eu acho que o Estado Novo ali tinha uma ligação muito forte tinha uma ligação forte não, mas ele tinha uma identificação com Mussolini, então assim, um período muito confuso, né, mas tem a deportação da Olga Benário, o antissemitismo no Estado Novo, ele era muito latente, mas eu acho que era uma condição mundial, não era uma condição pessoal do Getúlio, eu acredito nisso. Antes dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra, o Brasil era muito próximo da Alemanha. Aí quando os Estados Unidos entrou, que rompe. Até então, amigos de braços muito dados. O Getúlio, ele fazia um jogo duplo ali, né? Ele tentava manter relação com os Estados Unidos e com a Alemanha e ganhar o máximo possível dos dois países. A intenção do Getúlio, na verdade, era criar uma indústria de base no Brasil e ele tentava tirar dinheiro tanto dos alemães quanto dos americanos, porque os dois dependiam da América do Sul para poder garantir ali território na guerra. E aí, o Getúlio, depois o Getúlio rompe, como o Jorge falou, e vai, quando os Estados Unidos entram na guerra, o Getúlio entra ao lado dos Estados Unidos. Aí, quando o Getúlio volta, o mundo já tinha mudado, né? Assim, ninguém mais falava, né, como todas as barbaridades da guerra haviam mudado o mundo ali, né? A gente estava vivendo uma outra época. Eu acho que tanto que quando se sabe quando se descobre que o Samuel tinha nascido na Bessarabia, diz que o Getúlio chamava ele de bessarabiano, de brincadeira. Então, assim, eu não sei se o Getúlio eu não sou uma estudiosa de Getúlio Vargas, mas eu não sei se ele era pessoalmente antissemita, mas me parece que não. Me parece que era uma conjuntura política mundial e que acabou refletindo naquele estado autoritário que ele mantinha aqui, sabe? Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira, mas a minha impressão é essa, assim. Clóvis, pode fazer sua pergunta. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu estou de Penetra. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Super bem, aqui não tem penetra, todo mundo bem-vindo. Eu acho que quem me mandou o link foi meu parça, como se diz hoje, o Moisés Fux. E o Carlos ainda não li o seu livro, mas eu espero que o Papai Noel se lembre. Ai, que bom, Papai Noel, traz livro para todo mundo.
Mas eu vou mandar logo 2 perguntas, né? Eu li Minha Razão de Viver, eu adorei o livro. Agora, eu acho que eu li outro dia no jornal que você tem uma versão diferente de como o Weiner chegou lá na fazenda do Getúlio. Porque no Minha Razão de Viver ele diz que foi o piloto que falou quer ir lá, é aqui embaixo, tal, teria sido um acaso. Parece que você traz uma novidade aí. E a outra coisa, é uma pergunta quase que de ficção. Você acha que a relação do Weiner com o Moreira Salles, se fosse hoje, ia dar Lava Jato? Então, são essas 2 perguntas. Olha, a primeira pergunta. Sim, o Samuel conta na autobiografia que ele foi ao Sul fazer uma reportagem sobre o trigo e, sobrevoando a estância dos Vargas, ele resolve descer e fazer a entrevista. Mas, na verdade, é uma história tão complexa, mas resumindo, a Alzira Vargas, filha do Getúlio, havia feito um combinado ali com a UDN de se entrevistar o Getúlio. Por que a Alzira combinou com a UDN? A Alzira combina com a UDN porque estavam com medo de golpe, queriam já demarcar os territórios e achavam que uma entrevista com Getúlio, falando da candidatura do Brigadeiro, podia acender a eleição e ficar muito mais difícil do Dutra dar um golpe. Esperava-se que o Dutra fosse dar um golpe e para permanecer no poder. Aí, quem é o escalado para ir? Samuel Weiner, via jornal, e nessa época ele trabalhava no jornal de Chateaubriand. Aí o Samuel vai para o Sul e faz a entrevista. Agora, tem um detalhe aí nessa história que está no livro, que eu não queria contar, porque, senão eu vou dar um spoiler muito grande aqui, mas tem toda uma trama que se passa aí por trás disso, e que eu acho legal deixar para vocês lerem no livro. Então, assim, não foi por acaso, ele não foi lá por acaso, como ele disse que foi, mas ele acaba pegando o Getúlio desprevenido, e aí isso no livro vocês vão descobrir. Qual é a outra pergunta? Se daria Lava Jato. Deu Lava Jato, né? Deu CPI, não deu Lava Jato, mas deu CPI. Foi uma CPI muito, 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 muito agressiva. O Samuel foi bombardeado, todos os poderosos tiveram que ir depor, não só o Moreira Salles, mas o Evaldo Lodge, o Ricardo Jafé, o Francisco Matarazzo, todos os poderosos que investiram no Samuel Weiner, que investiram na última hora de olho no catete, para ficar ali sobrevoando o catete, todos esses poderosos tiveram que depor. Essa CPI foi muito agressiva. O Samuel termina essa CPI preso. Ele foi preso 2 vezes durante a CPI. Ele foi preso a primeira vez por se recusar a revelar esses nomes dessas pessoas que investiram na última hora, e foi preso a segunda vez por falsidade ideológica, porque descobriu-se documentos que colocavam em dúvida a nacionalidade dele. Então, assim, não deu uma Lava Jato exatamente, mas deu uma CPI bem... Foi a primeira CPI midiática da história brasileira. O Samuel Weiner, o Carlos Lacerda chegava a ficar no ar 3, 4 horas por noite, só atacando o Samuel. Se vocês lerem os jornais da época, vocês vão arrepiar, porque, assim, era de um antissemitismo, assim, inacreditável. Ele era chamado de judeuzinho, de larápio, de... Como é que é? Eram vários apelidos, todos racistas, assim, sabe? Então, assim, ele foi muito atacado. Isso em 1953, que acontece a CPI da última hora. Respondi? Rubens, e depois acima. Abre seu microfone, Rubens, por favor. Não estamos te escutando, Rubens. Não, estou ouvindo. Está ouvindo agora? Sim. Agora sim. Eu queria só citar, Carla, que eu aprendi e tenho a impressão, estudei da história, que ele não gostava o Getúlio não gostava nem um pouco dos judeus, tanto que dificultou ao máximo a entrada de todos os judeus no Brasil,
e os que conseguiram entrar tinham que ser declarados católicos no preenchimento dos documentos. Toda a minha família, eu tenho o atestado de chegada no Brasil de todos, e todos estão declarados como católicos, e acho que vários da década de 20 e 30 só entraram aqui porque se declaravam como católicos. Não acho que foi só Getúlio, tinha uma turma antes e durante, né, que, talvez até por alguns motivos políticos, abominou os judeus. Bom, isso é um comentário. O segundo, talvez pela minha idade, no auge da vida do Samuel, e pelo fato do Samuel ter um jornal no Rio de Janeiro, que para mim não era conhecido, talvez ignorância, mas aqui em São Paulo, na minha idade, eu tinha ouvido falar de Última Hora, mas não sabia nada. E também não conheço detalhes do Samuel. Para falar a verdade, eu só sabia que ele era casado com aquela personalidade da Nusa Leão, né? Aí eu pergunto, o que ele fazia no jornal, além de ser dono? Ele tinha algum editorial? Ele escrevia sobre algum assunto? Ele era amigo do Lacerda também, que o Lacerda eu conheço um pouco das histórias. A minha ignorância, tá? Então, sobre o Getúlio, eu acho que você pode ter razão, sim. O que eu quis dizer é que eu não sei se era um antissemitismo pessoal ou se era da conjuntura ali de ligação com a Alemanha, e tinham muitos fascistas no governo do Getúlio, sabe? Tinham, enfim, é uma história, tem até um livro que chama Antissemitismo na Era Vargas. Eu também não sei se é pessoal dele. Eu não sei se é pessoal, mas tem esse livro, que é um livro grossão, assim, que fala muito desse período e do antissemitismo na Era Vargas. Sobre o jornal, o Samuel, ele funda a Última Hora em 1951, a Última Hora Carioca em 1951, a Última Hora São Paulo em 1952. E a Última Hora, ele é um jornal que revoluciona a imprensa brasileira. A gente tem que pensar que em 1951 estava saindo de uma grande censura, né? O Estado Novo tinha durado 15 anos, então os jornais eram muito antigos, os jornais não tinham fotografia, os jornais, para vocês terem uma ideia, os principais jornais brasileiros, que era o Correio da Manhã e o Estadão, traziam o noticiário internacional na capa, não tinha uma foto, era uma coisa, as matérias começavam numa página, terminavam na outra, não existia diagramação. O Samuel, com o dinheiro que ele consegue no Banco do Brasil, com esses empréstimos facilitados pelo Getúlio, e com o investimento desses empresários que eu acabei de falar, Moreira Salles, Evaldo Lodge, Ricardo Jafé e Francisco Matarazzo, ele cria um jornal que era extremamente moderno para a época, tá? O jornal traz a diagramação, é uma grande contribuição dele para o jornalismo. O jornal introduz a fotografia como linguagem, antes usavam 3x4, aí começa a ter sequência de fotografias, abrir foto grande, fotojornalismo mesmo, o jornal traz isso. O jornal inova nos assuntos, é o primeiro jornal, por exemplo, a trazer o futebol para a capa. Antes futebol era uma coisa de jornal popular, os jornais sérios não cobriam futebol, não cobriam polícia, não tinha isso. Aí ele traz o futebol para a capa. A primeira foto de futebol em capa de jornal foi uma foto do Fluminense na capa da Última Hora. Que mais que ele era faz? Fluminense? Não, ele não. Eu não sei o que ele era, assim, eu nunca vi ele falando de futebol. Ele era Flamengo. Ele era Flamengo? Flamengo. Ele tinha sempre algum editorial, alguma coisa que ele escrevia? Ele assinava uma coluna na capa do jornal. E que mais? O jornal, e assim, a maior contribuição de Samuel Weiner para os jornalistas foi pela primeira vez que começou a se pagar jornalista, porque o jornalismo era bico, as pessoas tinham 1 emprego, 2 empregos, 3 empregos, 5 empregos, e aí ele, para poder trazer todos os bons, Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende, Antônio Maria, Maneco Miller, Stanislau Ponte Preta, ele traz todo mundo para a Última Hora, ele leva todo mundo que vocês puderem imaginar dessa geração dos anos 50 para trabalhar na Última Hora. Como que ele faz isso? Pagando muito bem. Então mudou-se o padrão do salário dos jornalistas. Então, quer dizer, assim, a imprensa o jornal que até hoje circula, que ainda tem impresso, é um formato que parece que nasce lá nessa época. Que coisa, que nasce incrível. Lá. Ele faz essa revolução no jornal. Hoje em dia ele seria um internauta, assim, um cara que estaria fazendo. Ele teria uma startup, né? de comunicação.
E aí ele faz esse jornal muito magnífico, que tinha pessoas assim, a vida como ela é, o Nelson Rodrigues escreveu Na Última Hora, então assim, o Antônio Maria escreveu o Jornal do Antônio Maria, o Stanislau Ponte Preta tinha lá uma coluna incrível, então era um jornal muito bom. Assim, se vocês forem ver ele hoje, talvez vocês falem, ai, que jornal feio, mas é que você tem que ver em comparação, né? Sim. Claro, o jornal traz a cor e tal. E durante muito tempo, a Última Hora desbancou os jornais nas bancas. Em São Paulo, a Última Hora foi o jornal que mais vendeu durante muito tempo. Por quê? Porque a Última Hora era um jornal muito trabalhista, muito ligado ao sindicalismo, então ela ficou muito forte em São Paulo. Agora, quando vem 64 e o Samuel perde praticamente tudo, aí a Última Hora caiu e ela foi meio assassinada, assim, porque foi o único jornal que ficou contra o golpe de 64. Então, ele tinha 7 jornais, em 7 capitais, quando acontece o golpe de 64. Todos esses jornais são incendiados, empastelados, as pessoas foram presas, a maioria das pessoas que trabalhavam com Samuel Weiner acabaram parando na cadeia e tal, ou foram presos ou tiveram que desaparecer. Então, aí ele perde tudo, começa a perder tudo. O Moisés Fux, que está aqui nos acompanhando, pode nos falar também. Aí o Samuel volta, ele é exilado em 64, quando ele volta do exílio em 68, ele já estava falido, e aí ele tinha que vender aquela massa falida. Ele ainda tenta recuperar a Última Hora carioca, mas não consegue, e aí em 70 ele fecha os jornais. Mas os jornais foram muito importantes até 64, vendiam pau a pau com os jornais, com o Globo, disputava na banca ali, e nos anos 50 chegou a ser mais forte do que esses jornais que a gente conhece hoje, que era Jornal do Brasil, Globo, etc. Era um jornal grande, um jornal da grande imprensa. Legal. E ele se dava com o Lacerda? Ele foi o melhor amigo do Lacerda, numa fase da vida, eles tiveram uma amizade muito profunda. Quando o Lacerda é expulso do Partido Comunista e se encaminha mais ali para a direita, eles viram inimigos de morte. O Carlos Lacerda foi o grande algoz do Samuel Weiner. A CPI, quem faz a denúncia que o Samuel não era brasileiro e sim bessarabiano, ou bessarábio, não sei como se diz, é o Lacerda. O Lacerda que tinha ficado sabendo disso, porque eles eram amigos, o Lacerda vivia na casa do Samuel, conhecia a dona Dora Weiner, o seu Jaime Weiner, então ali ele percebeu, esse cara não é brasileiro. Quando eles viram inimigos, o Lacerda traz essa denúncia que leva o Samuel à cadeia. Eles foram grandes inimigos. Então, o Lacerda foi mais uma vez um traíra, né? Exatamente. E essa foi uma traição mesmo, né? Porque ele soube disso numa intimidade ali de amigos. Ele, inclusive, parece que ele se escondeu na casa do Samuel uma vez aí que ele teve que fugir. E ele soube disso nas intimidades ali com a família Weiner e acabou levando isso para os tribunais, assim. Sabe? Ele descobre uns documentos e legal. Denuncia o Samuel. Muito obrigado, hein? Nada. Obrigado. Cima. Carla, eu queria perguntar 2 coisas, mas uma você praticamente já respondeu. Eu queria saber, primeiro, quantos anos durou a Última Hora? E segundo, qual foi a bomba, entre aspas, que fez terminar, fechar o jornal? Mas você já explicou que foi indo aos poucos, uma série de coisas, etc. Mas quantos anos, então, funcionou a Última Hora? Quantos anos? E queria saber também um pouquinho da vida pessoal dele. Ele casou com a Danusa Leão, mas com quem, se possível, tá bom? Por favor. Tá bom. Então, a Última Hora, ela começa em 1951, no Rio de Janeiro, a Última Hora carioca. Depois ela vai para São Paulo, depois para Porto Alegre, Minas, Recife, Brasília. No final, ele tinha uma cadeia de 7 jornais em capitais, fora as sucursais. E aí, esse jornal, ele é vendido, o que restou dele, em 1971. Ele dura 20 anos, exato, 20 anos. 51 a 71. Só que ele chega em 71 já aos pedaços, porque ele é destruído pelo golpe de 64. No golpe militar de 64, a Última Hora foi
completamente destruída, literalmente, queimada, incendiada, as pessoas foram presas, e aí começa a derrocada do Império Última Hora. Olha, o Samuel, ele se casa pela primeira vez muito novinho. Ele se casou com 23 anos, e aí tem uma ótima fofoca para contar para vocês. Ele se casou aos 23 anos com a Bluma Weiner, que era Bluma Shafir, o nome dela de solteira. Ela era de uma família de judeus da Bessarábia que viviam no Rio de Janeiro. Eles se conhecem numa pensão ali, com 21, 22 anos, e se casam quando ele tinha 23 anos. E a Bluma era uma musa, assim, ela vai se tornando uma musa, ela era muito amiga da Clarice Lispector, aí contam que elas eram um sucesso da comunidade judaica no Rio, porque as duas eram bem parecidas fisicamente, as duas ali do leste europeu, elas tinham aquele olho puxado, a maçã, o nariz, né, bem parecidas, assim. E elas eram uma dupla, assim, de duas judias lindas, inteligentes, musas, assim. E o Samuel era casado com a Bluma. Só que aí ele trai a Bluma e a Bluma o trai. A Bluma aparece grávida do melhor amigo dele, que era o Rubem Braga. E aí eles se separam. O Rubem Braga abandona a Bluma grávida e foge para o Rio Grande do Sul. O Rubem Braga era o melhor amigo do Samuel e trabalhava com o Samuel em diretrizes. E aí a Bluma fica grávida do Rubem Braga. E aí eles se separam. E aí a Bluma faz um aborto, porque o Rubem Braga não assume o filho. O Rubem Braga vai embora, não assume o filho. Ela fica grávida sozinha, faz o aborto. Ela era uma mulher muito vanguardista. E o Samuel aceita ela de volta. E eles vivem juntos até o final dos anos 40. Com ela, ele vai para o exílio. Com ela, ele vai para Nuremberg, para o Tribunal de Nuremberg. Com ela, ele vai para a Iugoslávia, vai cobrir a reconstrução do leste europeu. E era uma mulher linda, fotógrafa, muito moderna, muito querida dos intelectuais, assim. Só que a Bluma morreu de câncer aos 36 anos, né? Morreu no Rio de Janeiro, com 36 anos. E aí eles já estavam separados há 1 ou 2 anos quando ela morre. Ele tem um casamento breve com uma Isa Samota, que foi o primeiro casamento dele. Ela não era judia, parece que a mãe dele ficou muito brava quando ele casou com essa mulher que não era judia. E depois vem a Danusa, depois ele se casa com a Danusa. E aí tem 3 filhos, a grande mulher da vida, né, que dá ele uma família, dá os filhos, é a Danusa. Moisés, acho que abriu o microfone e quer falar. Tá sem som, sim. Não. Tá sem som. Não, eu não quero Estou falando que eu sou fã do Rubem Braga incondicional. Estou sabendo essas coisas aí. Coisas da juventude, eles eram jovens. Tudo bem. Obrigada, e dizem que o Rubem Braga foi apaixonado pela Bluma Weiner a vida inteira. Ele tinha uma cabeça de gesso que o Sesquiat fez da Bluma na varanda da casa dele a vida inteira. Nunca se separou dessa estátua. Nossa, olha só. Obrigada, Carla, obrigada. Flávio quer perguntar, Flávio. Primeiro eu queria sugerir que todo mundo lesse o livro dela, que o livro é maravilhoso. Eu li, adorei, sentei na poltrona, não conseguia parar de ler. Muito bacana. Sobre essa coisa do Getúlio antissemita, eu estou de acordo com a Kátia que a situação durante a Segunda Guerra Mundial, que ele era muito amigo dos alemães, até os americanos doarem a CSN para o Brasil e convencerem ele a mudar de lado, ele era um oportunista ferrenho. Então, na medida em que um judeu chamado Samuel Weiner pudesse ajudá-lo como imprensa a fazer o trabalho que ele queria, ele fazia. E outro judeu importantíssimo que o Getúlio ajudou foi Wolf Klabin. Um dia, o Assis Chateaubriand foi na casa do Getúlio e falou: Getúlio, você tem que ajudar esse cara a fazer uma fábrica de papel no Brasil, senão nós não vamos ter papel aqui, porque com a guerra a importação vai ficar difícil e a gente vai parar a imprensa.
e eu quero que você ajude o Klabin, que na verdade não se chamava Klabin, ele chamava-se Wolf Kadechevski, era o pai do Israel Klabin, Armando Klabin e Daniel Klabin, os famosos do Rio, que o Israel foi prefeito e tudo mais, mas ele era um primo pobre, que era empregado da Klabin, só que ele era tão hábil politicamente, também ficou amigo do Getúlio, e ele que fez a fábrica, que acabou virando um dos caras mais importantes, e o Getúlio, mais uma vez, ajudou um judeu a criar a Klabin, que é hoje e tal. Então, ele é um... Se é bom para ele, ele faz, não tem... Eu acho que ele não era muito... Não era antes, não eram os judeus, era a Alemanha, no caso, que ele queria estar do lado da Alemanha na época e tirar vantagens da Alemanha, né? Eu não acho que era um antissemitismo, assim, uma coisa direcionada, né, contra a comunidade. Só isso. O antissemitismo também é interessado. Pelo que o Flávio falou, ele era uma pessoa, e você, aliás, você falou, eles falaram, que ele era assim, ele se ajeitava com quem lhe interessava, no caso, né, o Getúlio. Exatamente. Como muitos políticos que a gente conhece, né? Exatamente, eu pensei isso. Eu também pensei isso. Só que há um detalhe, Carlinha, que você toca muito bem, que é o seguinte: 64, realmente, a última hora é empastelada, na Sotero dos Reis, ali na Praça da Bandeira, todos os jornais acabam. O Samuel vai embora, né, passa a viver em Paris, mas ele consegue voltar e tenta, em 2 anos e pouco, que são anos de ouro para a última hora, e você trata isso muito bem, quando aparece Nelsinho Mota, quando aparece toda essa turma, em que ele se encanta com essa garotada, que seria tentar ressurgir à última hora. E eu caso em 67, e na lua de mel, em 67, eu encontro em Paris o Samuel e a Danusa, na casa dele. Aí ele me conta essa história, isso no final de 67. Aí ele diz: eu estou voltando. Você viria trabalhar outra vez com não sei o quê? Na hora, né? Porque eu comecei a minha vida com 18, 17 anos, na última hora. E esses 2 anos, então eu volto para a última hora em 68, e em 69, realmente, nos estertores já da última hora, ele sabendo disso, eu, Henrique Veltman, que mora em São Paulo, irmão do Moisés Veltman, nós fizemos aquela edição histórica da passeata de 68, em que o Nelsinho está na frente. A passeata dos 100 mil, né? Foram 2 anos brilhantes da última hora, só que não tinha mais dinheiro, né? Não tinha dinheiro, ficava todo mundo trabalhando de uma maneira incrível, e lá você cita todos esses nomes, né? Quer dizer, é o surgimento do Nelsinho. O Nelsinho fez uma coluna Paulo há Francis. 2 semanas. Paulo Francis, tinha o Sérgio Porto. O Tássio de Castro. Fez também uma pergunta, eu vi agora no chat, por que não tinha mulher? Tinha a Dalgisa Neri. A coluna da Dalgisa Neri era uma loucura, porque chamava-se Retrato Sem Retoque. Foi a primeira mulher no colunismo. Ela disse que ela vai ser contratada, mas ela não quer ser mais um naquele grupo, não. Ela quer uma coluna, e ela foi... Eu me lembro que eu fazia o copydesk na época também dessa coluna. Enfim, eu não sou um entrevistado, eu sou a pessoa que está rememorando tudo isso e com emoção. Moisés, fiquei tão feliz que você gostou tanto do livro, que você leu e que te trouxe tantas memórias. Obrigado. Praticamente todo mundo do Pasquim nasceu dentro da última hora. O Pasquim nasceu dentro da última hora, né? O Tássio de Castro criou, fez tudo lá, e a ideia dele era que o Samuel assumisse o Pasquim. Sérgio Cabral, Jaguar, que era chargista, toda essa geração. Até o Torquato Neto, poeta, todo mundo. A última hora, o Samuel formou
dos anos 40 aos anos 80, ele formou todos os jornalistas que viriam a ser grandes nomes, passaram pelo Samuel Weiner, todos os grandes jornalistas. Eu acho que é um personagem muito interessante para se conhecer a história do Brasil, a história da imprensa. Eu gostaria muito que os jovens lessem, né, para entender melhor o Brasil. Quantos livros já venderam, Kátia? Eu ainda não sei, porque eles só me dão um retorno de 6 em 6 meses. Só tem 3 meses de lançamento. Eu acho que o grande barato da tua obra, do teu trabalho, é que você junta rigorosamente uma figura importantíssima com a história do Brasil. Isso é que é importante, né? Você linka isso. Quem é esse personagem que vive nesse país com tanta mutação, com tanto problema, com tanta coisa? Quer dizer, a leitura desse livro, ele vira até um romance, quando ele é factual, e é a grande diferença da razão da minha vida, que era a visão dele ditando as suas memórias para Pink, e depois a Pink cede essas gravações, esses cassetes, e surge o livro Minha Razão de Viver. Então, é a visão dele para com ele mesmo e com o público, e você vai muito mais fundo. Você consegue ouvir todo mundo que viveu em torno dele e sai essa maravilha que é a história do Brasil linkada à história de um homem de imprensa. Obrigado. E muita emoção. Obrigada a você, Moisés. Não, obrigado. Carla, recebeu um elogio. Carla, se tiver 3 meses que você ainda não sabe quantos livros você vendeu, quando for 6 meses, você vai ver quanto você vendeu. Só nessa live maravilhosa que você fez, muitos livros serão vendidos, pode ter certeza. Olha, e quando voltar presencial, quero ir na Hebraica, hein? Porque essa história faz muito parte da história de vocês e é muito interessante para mim. Você é de São Paulo ou do Rio, Kátia? Eu sou de Minas. Mora onde? Mineira. Eu moro no Rio, mas eu sou mineira. Mineira. Sou mineira. E assim, eu adoro, porque quando eu fui falar com o Samuel da Livraria da Vila, foi uma conversa, porque a família dele tinha vindo de Édenitz e ele entendia toda a história. É diferente você falar para quem nunca viveu isso. Por exemplo, quando eu comecei a fazer a vida do Samuel, eu não sabia nada da imigração judaica para o Brasil, de onde estava vindo, o que tinha acontecido. E essa parte, para mim, é muito interessante, assim, muito interessante. E aí, sempre que eu falo para pessoas que têm essa experiência, é mais rico, né? É mais rico porque a pessoa sabe de onde ele veio, sabe tudo que ele enfrentou para chegar onde ele chegou, né? Todos vocês tiveram famílias que tiveram que atravessar esse calvário para conseguir crescer e ser alguém, ter alguma coisa na vida, né? Porque ele chegou aqui, ele não tinha documento, ele não tinha data de nascimento, ele não sabia falar a língua, ele não tinha dinheiro nenhum. E conseguir, né, se ascender e se projetar mundialmente, né? Porque o Samuel foi um cara conhecido mundialmente, ele foi amigo dos intelectuais, ele foi amigo desde Pablo Neruda e Salvador Allende até Sartre, Simone de Beauvoir. Então, assim, ele foi um jet setter internacional, né? Partindo de uma história tão dura e tão difícil. Muito bom, muito bom. Essa é a parte interessante, viu, Carla? Saber como surgiu isso tudo, né? Da onde, com a mágica que ele tinha dentro dele, né? Essa força interior, né? Muito incrível. E assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu li um livro da Hannah Arendt, lá, A Origem do Totalitarismo, para tentar entender um pouco essa origem. E a Hannah Arendt, ela fala que os judeus de primeira geração, eles tinham muita necessidade de se autoafirmar, no caso do Samuel brasileiro, se autoafirmar, como que diga, quando ele chega num país, de assumir essa nacionalidade, se autoafirmar como parte daquele país, um desejo de pertencimento mesmo, né, de acolhimento.
E isso é uma marca muito forte no Samuel. Ele passa a vida inteira reafirmando que ele era brasileiro e lutando para ser brasileiro, né? E lutando para se provar brasileiro. Tanto que o Jorge Amado fala que ele era o mais brasileiro do que qualquer brasileiro, porque ele precisava tanto disso, né? Desse lugar no mundo, né? Desse sentimento de uma pessoa que foi expulsa do seu lugar, da sua origem. Então, ele era mais brasileiro do que todo mundo. E a Hannah Arendt fala muito disso, que todos os judeus de primeira geração que sofreram essa perseguição, essa expulsão do seu lugar, todos eles tinham essa busca pelo pertencimento e a luta por pertencer, né? Por não ser discriminado e dissociado do lugar que vive, né? E eu achei isso muito interessante na história do Samuel, é muito perceptível. E aí, outro dia, alguém me contou uma história muito interessante, que ele estava indo para Brasília, cobrir lá o nascimento de Brasília, nos anos 60, e aí estava indo um ônibus da última hora, não sei se eles estavam de carro, de ônibus, e alguém achou lá, era Ano Novo Judaico, Pessa, e acharam os pãozinhos dentro da mala dele, escondidinhos lá, que ele, tipo, levando seus pãezinhos. Eu falei, olha, nunca se afastou disso, né, assim. Embora não falasse disso, o pãozinho estava lá na mala. É interessante, né? A Rosete pediu a palavra, Stephanie, vamos... Não, deixa eu só fazer uma pergunta para o Moisés mesmo, quem o conheceu. Ele não tinha sotaque? Nada. Era mais brasileiro do que qualquer brasileiro. Nada, nenhum. Muito criança ele veio. Ele era de uma personalidade, de um charme, de um envolvimento. Aonde ele chegasse, ele dominava. Ele tinha essa postura, né? E a Carla trabalha muito isso, inclusive, na visão principalmente das mulheres, os olhos azuis. E ela conta, vou dar um spoilerzinho, que a Danusa diz que ele deve usar camisa azul porque as camisas ressaltam os olhos azuis dele, né? Isso, inclusive, você usa com muita propriedade no livro, você conta isso. Era um homem impressionante, era uma pessoa impressionante. Ele dava aquele esporro na redação e ele se permitia, ele disse, pelo amor de Deus, deixa eu te dar um esporro, peraí, eu tenho esse direito. E logo depois, nada, um doce, trabalhando normal. Agora, vale só uma pequena reflexão para concluir a minha participação. Ela cita Amigos, né? E olha o que aconteceu com Amigos. Ela dá 2 nomes, né? Do famoso Rubem Braga e do Lacerda, né? Amigos, né? Que amigos. Que amigos. Tem que escolher os amigos, hein? E ele foi traído 2 vezes, 3 vezes, né? Porque tem o Antônio Maria também, que era amigo, trabalhava e se apaixona pela Danusa. Ou seja, dessa sala, graças a Carla, a gente tem que escolher os amigos também. Ficar esperto. No momento está mais digital, está mais fácil. A gente tem que agradecer ao Moisés também de ter trazido uma live tão maravilhosa, era uma jornalista tão especial, né? Muito obrigada, Moisés. Gente, obrigada a vocês. E é sério, voltar a ter encontros, vamos fazer um encontro lá na Hebraica, tomar um chá. Super bem-vinda. Já está convidada. Vou adorar. Ouvir histórias também, A gente tem que fazer um negócio maior com você, Carla, que você falou um negócio de jovem, a gente tem que trazer a juventude também. Flávio, com você também, viu, Flávio Bittelman, porque ele conhece toda a comunidade da Bessarabia. Eu acho que os jovens... Eu fico sempre querendo que os jovens saibam, né, como foi difícil construir essa grande história, né? Pessoal, o Clóvis quer fazer uma pergunta. Espera só um pouquinho, Clóvis. A Rosete me pediu aqui, no privado, para ela falar. Pode falar, Rosete. Eu pedi 1 minuto. Carla, olha só, eu tenho uma mania por biografia. Mais da metade da minha biblioteca são biografias. Ai, que Quando Moisés me convidou para a sala de hoje, Moisés, nós somos amigos de tempos de escola, eu vim correndo. Então, estou muito feliz, porque
biografia é comigo mesmo. Que bom! É o Samuel. E é porque é o Samuel. Porque o meu pai era da Bessarabia, muito amigo da família Weiner. Na verdade, ele fez muito trabalho comunitário com o Arthur Weiner. Olha, que legal! E eu fui criada junto com o Ariel, que era um dos filhos do Arthur Weiner. Infelizmente, ele morreu muito cedo. Então, eu estou muito feliz mesmo. Você está de parabéns. Eu ainda não li o livro. O Moisés me prometeu um livro de presente. Eu estou ansiosa esperando. Tá? Mas com certeza eu vou ficar muito feliz com a leitura e parabéns. Então, depois que você lê, por favor, me escreva, me contando o que você achou. Eu fico sempre feliz quando eu recebo mensagens de leitores. Assim. Te mando, assim, com todo... Vou mesmo. O Moisés pode te passar meu telefone, tá? Eu telefono para você e a gente fala. Acho que parou, né, gente? Ou fui eu? Não, tá. Sou eu? Acho que parou. Parou, não, tá. né? Não. Temos seguindo. Temos mais um tempinho, Steph? Tem mais uma puta tão bom. Vamos mais. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário a fazer, posso? Fala, Flávio. Pode. Cadê a nossa Carla? Carla? Eu tô aqui. Oi. Não, só para te falar, outro grande jornalista que aconteceu uma coisa parecida com Samuel Weiner foi o Simonsen, dono da TV Excelsior. O Simonsen era dono da Paner do Brasil e da TV Excelsior, e na mesma época que a ditadura matou o Samuel Weiner, ele matou a TV Excelsior e matou a Paner do Brasil. Num certo dia, todo mundo que ia pegar o avião da Paner para ir para a Europa, os militares falaram, por favor, pode entrar no avião da Varig, é a Varig que vai levar vocês, não existe mais Paner. E Excelsior também acabou, e aí nasceu Roberto Marinho. Essa é outra história que os militares destruíram, e esse senhor Simonsen acabou morrendo na França, deprimido. Tal. Se quiser, eu não sabia dessa história, não conhecia. Bom projeto. Gente, travando aqui, está travando. Sou eu que estou travando? Acho que não, está tudo certo. Estamos te ouvindo bem, Carla, está bem tranquilo. Carla, Tá? Então tá bom. Tinha mais alguém, era o Clóvis, né, que queria perguntar, né? O Clóvis e a Diana. Carla, você tem o próximo passo de biografias, você já tem? Não estou ouvindo. Acho que Carla, você ouviu a pergunta, Carla? Gente, travou total agora, não escutei, não ouvi então eu vou a pergunta. repetir, Carla. Pode repetir. Se você tem outras ideias de biografia para dar continuidade. Se eu vou fazer outra biografia? Isso. Alô? Isso, Carla, essa pergunta mesmo. Começou a falhar a internet. Se eu vou fazer outra biografia, certo? Isso. Eu já comecei, estou trabalhando há 1 ano já na biografia do Brizola. Que bom. Que foi um contemporâneo do Samuel Weiner, né? Então, você só pega a cara fácil também, encontram. Né? Só gente fácil. Eu falei que eu gosto muito dos malucos, né? Os malucos que faz coisas. O Nelsinho Mota fala muito da Neidinha Brizola no livro dele. Da Neuzinha Brizola. Ela é uma louca, né? É louca. Carla, olha só. Eu nem li ainda todo o livro do Nelson, tem que ler, li só uns pedaços. Oi. Carla, você está começando o livro sobre o Brizola? Eu tenho um primo que agora vive em Brasília. Ele é mineiro de Belo Horizonte, viveu em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, hoje vive em Brasília. Porque ele é um bambambam de marketing político. E, lógico, que em Brasília fica mais perto. E ele foi muito, muito amigo, muito íntimo do Brizola. Ele fez as campanhas do Brizola. Se você Nossa, quiser, eu quero esse eu te dou um contato. Claro, com certeza. Sim. Olha. O Moisés tem teu contato? Eu quero sim, nossa. Todo mundo que conviveu com o Brizola, Moisés é a conexão aqui, né? Você viu.
Moisés pode trazer mais ideias para a gente, outras Carlinhas para a gente. Muito bom. Só existe uma Carlinha. Só existe uma Carlinha. Vai ser difícil, mas tudo bem. E ela veio. Esse é o principal. Graças a vocês. Graças a vocês. Gente, eu acho que o Clóvis tinha uma pergunta. O Clóvis tem uma pergunta aí. Carla, primeiro eu vou dar a dica que você pede depois para o Moisés o contato do publicitário Lula Vieira, que tem histórias maravilhosas para contar do doutor Brizola. Mas eu quero voltar ao livro atual, né? Enfim, eu sou autor de biografia também. Livro é que nem filho. Um está na barriga, mas o outro está nascendo. Você tem que tratar bem a criancinha que está engatinhando ainda. Mas a pergunta é a seguinte: fora essa contradição que eu levantei da ida do Weiner à fazenda do Dr. Getúlio, que você tem versões diferentes, você encontrou outras contradições entre o Minha Razão de Viver e o seu livro? E se você encontrou, você atribui isso ao Weiner ou ao Augusto Nunes, que redigiu o livro? Primeiro, eu acho assim que a memória é dita, né? Eu acho que a gente lembra das coisas e a gente acaba fazendo construções, né? Eu, por exemplo, conto a minha infância e minha mãe fala que eu não vivi nada disso, mas eu acho que eu vivi. Então, tem essa coisa, né? Tem gente que fala que memória é ficção, né? Que tal. Eu encontrei algumas contradições, não muitas, e eu acho que o Samuel ele meio resumiu a vida dele no Minha Razão de Viver, né? Ele contou fatos específicos ali, mas ele não entrou fundo. Eu acho que essa é a maior diferença do meu livro para o livro dele. E coisas que ele não contou. A maioria são coisas que ele contou errado, são coisas que ele não contou. Tem muitas coisas no meu livro que ele não contou. Tipo, no governo Jango, eu descobri nos arquivos do Departamento de Estado dos Estados Unidos mais de 1000 páginas sobre Samuel Weiner se encontrando com o embaixador americano, que era o Lincoln Gordon na época, se encontrando com diplomatas, para tentar ajudar o Jango a se segurar no governo. Então, assim, eu acho que tem mais coisas que ele não contou do que coisas que ele contou errado, e tem algumas contradições, sim. Algumas boas contradições, assim, que não batem a forma como ele contou, como eu encontrei registrado. Deixa eu fazer Mas você faz alguma observação sobre Augusto Nunes? Você faz alguma observação? Não foi Augusto Nunes que organizou esse livro? Foi. Eu não tenho nenhum... Assim, as pessoas que conheceram, acho que o Moisés Fux pode falar isso melhor que a gente, o Moisés pode... Por exemplo, o Paulo Francis escreveu um texto sobre o Minha Razão de Viver, falando que ele não ouvia a voz do Samuel Weiner no Minha Razão de Viver, que eles acabaram eliminando, ao formatar muito o livro, acabou eliminando a voz do Samuel Weiner. Mas como eu não conhecia, eu não saberia dizer. Mas essa é uma crítica que fazem ao livro. Embora eu goste muito do livro, eu acho um livro muito bom, assim. É um livro de memória muito franco, né? E que ele se expõe de uma forma que ninguém se expõe, porque as pessoas normalmente falam muito só bem de si mesmo, né? Ele não, ele se expõe ali naquele livro de uma forma muito aberta, né? E agora, como isso foi editado, eu não saberia te dizer, assim, eu já li críticas a esse respeito, que a voz do Samuel Weiner foi eliminada do livro na edição, mas eu não sei se isso é verdade. A Marta Góes foi uma pessoa importante, né, nessas gravações. Oi? A Marta Góes foi uma pessoa importante na gravação. Sim, a Marta e o Serjão, né, que era o criador lá da Caros Amigos, foram os dois que comandaram as entrevistas com Samuel Weiner. Marta Góes é a mãe do Antônio Prata e depois foi mulher do Nirlando Beirão, né?
Sim, a Marta escreveu um texto muito bonito sobre o livro, não sei se vocês viram. Coloca no Google Marta Góes, Samuel Weiner, que tem um texto muito bonito dela sobre o livro. Ai, ai. Gente, já são quase 5h30. O papo tá bom, fomos embora do tempo. Eu tô vendo um negócio interessante, o Bocão ele fez um documentário. Era isso que eu ia falar. Você leu também, Jorge? Fala aí, que era o que eu ia falar, vai lá. Fiquei super curioso, assim, também historiador, que deve ter tido assim, uma pesquisa interessantíssima, Bocão. E fiquei curioso, também queria te convidar para um dia vir bater papo aqui com a gente. Tem mais, Bocão? Deixa eu falar uma coisa para você. Olhando a sua foto ali, você foi da minha turma do Princesa Isabel. Que ótimo! Você não estudou no Princesa Isabel? É você mesmo. Pela foto deu para reconhecer. Que mundinho, hein? Olha esses segredos aí. Olha, quando eu olhei assim, nossa, primeiro eu vi isso que o Jorge falou, acho que a gente tem os mesmos costumes, a gente foi pesquisar, você falou quem você era, e aí a gente viu que você tem muitos assuntos interessantes e a gente quer te trazer aqui também para a sala. Aí segundo eu olhei assim, mas eu conheço essa pessoa. Que ótimo. Convidadíssimo, tá? Para o ano que vem, que a gente está entrando de férias esse ano. Tá? E, Carla, só tem que agradecer. Assim, foi uma aula de algo que estava na vida de todo mundo e a gente ficou sabendo agora até as fofocas. Até as fofocas. Até as fofocas. Muito legal. Muito bom. Gente, muito obrigada mesmo por esse convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Uma honra, nossa. E o legado que você deixou, que é isso. Você deixou um legado, né? Bárbaro. E quando vocês lerem, por favor, me contactem. Agora vai comprar o livro agora. Eu vou presentear meu marido, que vai adorar. Ah, que bom. Obrigada, Silvia. Compra 2, Silvia. Compra 2. Um para mim e um para você, pro seu marido. Bom, Silvia, você e o Moisés já vi que vão ter que Silvia Noel e Moisés Noel, né? Porque... Não é? Combinar com o Papai Noel. Vamos lá. Uma ótima dica de presente aí, ó. É verdade, é verdade. Carla, muito, muito obrigada. Está marcado já para o ano que vem, quando não tiver pandemia. A gente sempre termina com uma música, né? E para o Samuel a gente pensou exatamente... eu tinha lido A Minha Razão de Viver há muito tempo atrás, então realmente eu não lembro do livro, não li o seu ainda, já está na minha estante, gente, eu já comprei, tá? Já comprei. Então a gente pensou no Samuel e na minha cabeça ele era carioca, nem sabia, carioca não, era de Édenes, porque eu contei para a Carla que a minha mãe dizia que o meu avô foi amigo do Samuel em Édenes, então... Dos pais do Samuel, né? Não, meu avô do Samuel. Meu avô veio criança. Criancinha. Meu avô foi amigo lá em Édenes do Samuel. Minha mãe contava. Que maravilha isso! Olha! No segundo mundo de lá. Então, né, não tenho como confirmar, mas ela falava disso, que eles se conheceram lá, de criança. De infância. Então, na minha memória, para mim, ele era carioca, né? Então, aí a gente pensou numa música alegre, porque ele era esse homem todo, né? E aí, vamos lá, Jorginho. Legal, só antes da música, Silvinha, o que vai rolar na quinta? Quinta-feira, nosso último encontro antes do ano que vem, né? O último encontro do ano. A gente vai receber o Rogério Rabino, da CIP, falando sobre o judaísmo do futuro do judaísmo. Está chovendo? Então, estão todos convidados a participar. Muito bom. E vou colocar a música. Deixa eu dividir tela aqui. Moisés, é muito da tua história também, né? Muito da tua história. Aprendi muito com ele. Que legal. Tudo, quase. Vamos lá. Quando que vai trazer o Moisés para fazer a Salve Deus e Tiago e Humanidade, e da construção de pedra dos homens brabo do mar. Xangô, vê se me ajuda a chegar.
Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Copacabana, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Mais um minuto estaremos no caminhão. Copacabana. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. E hoje som de céu de mar. E agora a pista chegando e vamos lá. Táxi! Táxi! O que faz a Budweiser? Muito bom. Muito bom. Muito delícia. Legal. Moisés, obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Tchau, querida. Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, valeu. Tchau.